Olá, queridos alunos! Na outra aula nós falamos sobre reforma protestante, falamos sobre Lutero. Hoje eu vou falar rapidamente com vocês um pouco sobre reforma calvinista e reforma anglicana, tá? Vamos começar falando da reforma calvinista, então, é feita por João Calvino. Coloquei a foto dele aí para vocês verem. Ele é, então, depois do Lutero, um dos mais importantes reformadores do século XVI. O Lutero era monge, diferente do Lutero, ele não era monge nem padre, mas ele estudou teologia e direito, tá? Aos 23 anos ele adere à reforma. E lá na França ele é perseguido, então ele foge para Genebra, lá na Suíça. O Lutero, quando ele vai fazer as críticas dele à igreja, ele tem a esperança de que a igreja se reforme, de que a igreja mude. Ele não tem a ideia de romper com a igreja. Mas o Calvino não, ele acha que não tem esperança para a igreja e que teria mesmo que se criar uma nova igreja. Inclusive ele vai começar a pastorear a sua igreja. Em 1536 ele vai publicar uma obra chamada As Institutas da Religião Cristã, e nessa obra ele vai defender vários posicionamentos. Vamos falar de um deles, o livre-arbítrio. O Santo Agostinho já tinha vindo antes, dada essa ideia do livre-arbítrio, e os humanistas também. Os humanistas diziam o quê? Que o homem era capaz de escolher entre o bem e o mal, era dono das suas vontades, das suas razões. O Calvino vai dizer que não, que o homem já tem uma inclinação natural para o pecado, e que ele não tem como escolher entre nada, que se ele for escolher, ele vai escolher sempre o pecado ruim. Ele acredita em predestinação, a pessoa já é predestinada antes de nascer por Deus, aí ou para o céu ou para o inferno. E é um pouco sobre isso. Outro posicionamento que ele vai defender nessa obra é com relação à vocação. Ele vai dizer que a vocação que o homem tem é dada por Deus, ou seja, esse talento, o que ele faz é para servir a Deus e a sociedade. Uma coisa importante do Calvino aqui é que ele vai valorizar o trabalho, coisa que a Igreja Católica não fazia. Ele vai dizer que o trabalho é dado por Deus, a sua vocação é dada por Deus. Se você tiver lucro, se você tiver riqueza, tudo isso é dado por Deus, é presente de Deus. Quem vai ficar muito feliz com essas novas teorias do Calvino é principalmente a burguesia, que vai aderir ao calvinismo, né? Porque até então a Igreja Católica dizia que o lucro era pecado, que a usura, né, que é o lucro que você tem, era pecado. Então, assim, a burguesia que está crescendo agora aí na Idade Moderna vai aderir aos pensamentos do Calvino, que o Calvino vai dizer que não é pecado você trabalhar e ter o seu lucro, você enriquecer. Os humanistas, então, pregavam muito a capacidade humana, a perfeição humana. E o Calvino não, vai falar da imperfeição humana, né? Como o homem é imperfeito, tá? Então, como eu falei, para a Igreja Católica, o lucro do comércio, que é chamado de usura, era pecado, para o Calvino não. O Calvino também vai incentivar o desenvolvimento das ciências e tudo mais. Na Escócia, os calvinistas são conhecidos como presbiterianos, na Inglaterra como puritanos, na França como huguenotes, na Holanda como reformadores, tá? Então, assim, a principal aí doutrina dele, que ele vai defender nessa época, é a predestinação, tá? Falando um pouquinho agora de reforma anglicana, vou colocar o Henrique VIII aqui pra vocês. Pronto. Bom, tá acontecendo a reforma aí em vários lugares da Europa e lá na Inglaterra vai acontecer uma também, tá? O Henrique VIII, que era o rei da Inglaterra nessa época, que é esse rei que eu coloquei a foto, ele era casado com a Catarina de Aragão, só que ela não conseguiu dar um filho homem pra ele, um herdeiro. Eles tiveram uma filha mulher só, mas
mulheres não subiam ao trono na época. Então, assim, ele queria um herdeiro homem, então ele queria se divorciar. E ele pede pro Papa anular o casamento dele, mas o Papa não faz. Então ele decide, ele já está sabendo das reformas que está acontecendo, ele decide também fazer uma igreja independente. E ele funda a igreja anglicana, casa de novo e tudo mais. E ele rompe, então, com a igreja católica. Bom, além de querer se casar de novo, ele também, né, estava lá de olho nas terras da igreja, porque a igreja era dona de bastante terras, riquezas, e ele queria também uma igreja que respondesse para ele, não para Roma. Uma igreja submissa a ele, não a Roma. A igreja anglicana ela é uma mistura de igreja católica com igreja protestante. Algumas coisas que ela manteve da igreja católica e alguns conceitos novos da igreja protestante. Por exemplo, ela realiza, né, missas ainda bem parecidas com o catolicismo, mas desde aquela época não eram missas em latim nem de costas, era realmente já na língua local, que no caso é o inglês. Ela tem a mesma ordem hierárquica da igreja católica, ela tem lá padres, bispos, arcebispos e tudo mais. Mas igual a igreja protestante, por exemplo, ela defende a supremacia da Bíblia. Então, assim, ela é uma mistura das duas, mas é uma igreja independente. E é diferente de qualquer outra reforma. É diferente do luteranismo, do calvinismo. O Henrique VIII vai fundar outra igreja, tá? Queria mostrar para vocês o símbolo das igrejas lá, que é a abadia de Westminster. Acho que é assim que pronuncia. Até hoje, se um rei ou uma rainha for coroado, é nessa abadia que acontece a coroação, tá? Muitas pessoas importantes foram enterradas lá, como Shakespeare, Isaac Newton, Charles Darwin, todos enterrados lá na abadia. E até hoje, se a Rainha Elizabeth morrer e for ter outra coroação, vai ser nessa abadia, porque até hoje eles têm monarquia, né? Então, essa abadia é muito importante, ela é então um símbolo aí do anglicanismo, e até hoje se acontece coroações lá, ou outras coisas importantes para a Inglaterra acontecem lá, tá? É uma abadia muito bonita aí de estilo gótico. Então, resumindo, a reforma calvinista e anglicana basicamente é isso. Espero que ajude vocês a entenderem um pouco e até a próxima aula.